Não tome isso. A voz de Marina cortou o ar como uma lâmina. O salão de luxo congelou. Taças pararam no ar, olhares se voltaram e o som do quarteto de cordas morreu de repente. No centro da cena, Leonardo Prado, o homem mais poderoso da região, segurava uma taça de vinho com um sorriso confiante. O tipo de sorriso de quem acredita que nada no mundo pode alcançá-lo. O brilho dourado dos lustres refletia em seu rosto quando ele virou o copo curioso, olhando para a garçonete que o interrompera diante de todos. Como é que é? Ele perguntou, a voz baixa, indulgente, perigosa. Marina respirou ofegante, as mãos tremendo. Senhor, por favor, não beba! O murmúrio se espalhou como faísca entre as mesas. Mulheres impecavelmente vestidas cochichavam. Homens em ternos caros franziam o senho. O gerente pálido correu até ela. O que está fazendo, Marina? Peça desculpas agora. Mas ela não se moveu, os olhos fixos na taça. Algo naquele vinho não estava certo. Ela havia sentido o cheiro, uma nota amarga, metálica, e a lembrança de um sommelier suspeito trocando as garrafas ainda queimava na mente. Esse vinho não é o mesmo que foi servido às outras mesas, ela disse, a voz entrecortada, mas firme. Leonardo soltou uma risada abafada. Você está insinuando que alguém como eu seria envenenado? Aqui, no meu restaurante preferido? O público riu com ele, cúmplice no desprezo. Marina permanecia imóvel, uma mancha de medo e coragem no meio do luxo cintilante. O gerente a segurou pelo braço. Chega disso, vá para os fundos. Mas Leonardo ergueu a mão, interessado. Não, eu quero ouvir. Por que você acha que eu não devo beber? Marina olhou em volta. Todos a observavam. Corações pulsando, câmeras de celulares começando a gravar discretamente. Porque alguém quer que o senhor morra devagar e que ninguém perceba. Silêncio. O riso desapareceu. Leonardo baixou a taça por um instante, os olhos semicerrados. Então, sorriu outra vez, frio, incrédulo. Menina, se eu acreditasse em cada teoria de uma garçonete assustada, já teria morrido de tédio há muito tempo. O copo subiu de novo. Marina deu um passo à frente. Por favor, não tome isso. Mas o salão inteiro segurou o fôlego, dividido entre o escândalo e o medo de que ela estivesse dizendo a verdade. Se você ama histórias que arrepiam e fazem o coração bater mais rápido, se inscreve agora e ativa o sininho. Você não vai querer perder o próximo choque de verdade. O vinho escorreu pelo pulso de Marina, frio, denso, deixando um traço rubro em sua pele. O toque despertou um tremor e, com ele, as lembranças que ela tentava enterrar. De repente, o som do salão desapareceu. Só restava o eco de uma promessa antiga e o rosto da mãe em um quarto simples segurando a mão dela. Marina, nunca abaixe a cabeça para o medo. O timbre suave da mãe ainda pulsava em sua mente. A lembrança veio rápida, cortante. O passado a engoliu. Ela tinha 17 anos quando servia mesas num bar pequeno da periferia. O cheiro de comida simples e o riso dos clientes enchiam o ar. Um dia vou trabalhar num restaurante de verdade, mãe, dizia entusiasmada. A mãe riu, cansada mas esperançosa. Você vai, filha, mas prometa, não muda quem você é. Marina segurou a pequena garrafa de refrigerante que dividiam. Prometo. Aquele sonho era tudo que tinham. Meses depois, o bar fechou. Marina conseguiu vaga num restaurante melhor, elegante, com guardanapos dobrados como esculturas. Achava que o futuro começava ali. O gerente era um homem bem falante que dizia sempre: quem se mantém calada sobe rápido. Ela acreditou. Trabalhava dobrado, limpava, atendia, sorria. Até o dia em que encontrou o mesmo gerente vendendo vinhos adulterados e alertou discretamente o dono. Na semana seguinte, foi demitida por erro de conduta. Lutou para explicar, implorou. Eu só tentei fazer a coisa certa. O homem riu. Certa para quem, menina?
Naquele dia, ela entendeu o preço de tentar ser honesta num mundo que valia mais o silêncio. Saiu de lá, jurando que, se um dia visse algo errado de novo, jamais ficaria quieta. Foi assim que, meses depois, conseguiu uma chance onde ninguém acreditava que chegaria. O Le Domaine, o restaurante mais luxuoso da cidade. Entrou de cabeça baixa, uniforme engomado, sapatos gastos, coração elétrico. Lembrava de cada instrução. Os clientes são reis, não olhe demais, não fale demais. E ela seguiu tudo à risca, até a chegada do senhor Leonardo Prado. Era impossível não notá-lo. Sua presença dominava o salão. O sommelier Caio o servia com reverência quase teatral. Marina observava de longe. E mais de uma vez, notou atitudes estranhas, garrafas trocadas em silêncio, anotações escondidas no bolso do colete. Certa noite, sozinha na despensa, escutou a voz de Caio. Está tudo pronto. O vinho especial já foi separado. Um segundo homem respondeu em tom baixo. Ninguém vai suspeitar. O corpo vai reclamar do coração, não do copo. O coração de Marina quase parou. Ficou imóvel entre caixas de cristal importado, as mãos suando frio. Depois fugiu apressada, sem entender como alguém podia falar de morte em um lugar tão bonito. Tudo isso passou por sua mente em segundos. O salão do presente voltou como um golpe de luz. Leonardo ainda erguia o copo. O sommelier o observava com um pequeno sorriso nervoso. Marina sentiu o coração bater na garganta. O som distante de talheres sobre porcelana parecia trovejar. Tudo isso passou pela mente dela em segundos. Ela inspirou fundo, o mesmo cheiro metálico, a mesma sensação de perigo. Olhou para Caio. O sommelier desviou os olhos. O arrepio no corpo de Marina virou certeza. Leonardo girou o vinho devagar, prestes a bebê-lo. Marina deu mais um passo, decidida. A promessa feita anos atrás queimava viva dentro dela. Nunca abaixar a cabeça para o medo. Marina sentia as pernas tremendo, mas manteve os olhos fixos na taça. Leonardo observava-a com um misto de curiosidade e desprezo, a base do copo tilintando contra o mármore. O salão inteiro aguardava o desfecho daquela cena absurda. Ela sabia que se errasse uma palavra, estaria arruinada, mas se ficasse calada, alguém morreria. Por favor, senhor, ela repetiu, a voz embargada, mas firme. Há algo errado com o vinho. Leonardo arqueou a sobrancelha. Errado? Ele ergueu o copo, cheirou o líquido, girou-o com elegância. Cheira como um vinho francês de 10 mil reais. Quer me dizer o que exatamente há de errado, moça? Marina engoliu em seco. O cheiro, ele tem um toque amargo. Eu vi o sommelier trocando as garrafas. Um murmúrio se espalhou. Caio, o sommelier, deu um passo à frente, o sorriso impecável. Senhor, peço perdão por este espetáculo. Essa jovem parece estar alterada. Alterada? Marina respondeu, a voz alta demais. Eu ouvi. Você tirou a garrafa da prateleira errada. O gerente, Sr. Gustavo, aproximou-se ansioso. Marina, chega. Você está confundindo tudo. Mas Leonardo levantou a mão, calando o homem. Não. Deixe-a falar. Estou curioso. O olhar dele perfurava. Marina sentiu o peso do julgamento coletivo, como se cada olhar dissesse o mesmo. Quem ela pensa que é? Uma simples garçonete, interrompendo um milionário no meio de um brinde. Ela respirou fundo. Tudo o que peço é que o senhor não beba ainda, só isso. Leonardo riu. E eu deveria acreditar numa garçonete com o nariz sensível? Os convidados riram junto, fingindo não sentir desconforto. Marina fechou os punhos, tentando conter as lágrimas. O senhor pode rir, mas está correndo risco de vida. Ele se inclinou para a frente. Sabe o que diferencia gente como eu de gente como você, Marina? Eu não vivo com medo e jamais deixaria uma funcionária histérica estragar o momento. Ele ergueu a taça. Marina deu um passo, pronta para impedir. De repente, o segurança Roberto colocou a mão em seu ombro. Ei,
Calma, tá tudo bem, murmurou, tentando protegê-la da vergonha iminente. Mas Leonardo bebeu um pequeno gole, teatralmente. O salão soltou um suspiro coletivo. Marina cobriu a boca, coração descompassado. Leonardo engoliu, pousou o copo e sorriu. Viu? Nada aconteceu. A gargalhada dele ecoou, afiada como vidro quebrado. Naquela noite, depois que todos voltaram às conversas, Marina foi levada até a cozinha. O gerente fechou a porta atrás dela, com o rosto em fogo. Você perdeu completamente o juízo, Marina. Interromper o Sr. Prado diante de 50 convidados? Eu só tentei salvá-lo. Eu vi Caio trocando. Caio trabalha aqui há 10 anos. Você acha que ele envenenaria um cliente, ainda mais o nosso melhor patrocinador? Eu sei o que vi. Você não viu nada, entendeu? A frase dele cortou. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina olhou em volta, cozinheiros fingindo não ouvir, garçons evitando o olhar. O medo era o mesmo em todos. O gerente abaixou o tom. Olha, volto a dizer, se quiser manter o emprego, pede desculpa no salão e diz que estava nervosa. Mentir? É isso ou pode arrumar suas coisas agora? Marina sentiu o estômago revirar. Quando tentou responder, Caio entrou na cozinha. O sorriso dele era calmo, calculado. Tudo resolvido, Sr. Gustavo. O Sr. Prado já está na sobremesa, diz que não guarda rancor. Se ela aprender a ficar no lugar dela. Marina se aproximou. Você trocou as garrafas, Caio. Eu vi. Viu, é? Ele cruzou os braços. E onde estão suas provas? Ela gaguejou. Ele sorriu. Ninguém aqui vai acreditar em você. E mesmo que acreditassem, acha que algum deles colocaria o emprego em risco por uma garçonete? Aquela frase a esmagou. Você pode tentar justificar o que quiser, continuou ele, mas se abrir a boca de novo, garanto que não vai mais servir nem café em esquina. Ele saiu, deixando o cheiro de vinho e arrogância no ar. Marina ficou ali, imóvel, as mãos apertadas contra o avental. A raiva pulsava, misturada à impotência. Lembranças do flashback voltaram. A demissão injusta, o mesmo medo, a mesma sensação de estar sozinha. Mas agora havia algo diferente. O gosto de uma promessa quebrada. Horas se passaram. O restaurante já esvaziava quando Marina voltou ao salão, carregando um pano úmido. Leonardo ainda estava ali, sentado com um casal de empresários, rindo alto. O copo que ele usara permanecia sobre a mesa, manchado de vinho. Ela se aproximou discretamente, recolheu o copo com as mãos trêmulas e o levou à cozinha. O medo se transformava em uma urgência silenciosa. Dentro da despensa, ela observou o resíduo no fundo. Um leve brilho esverdeado refletia a luz. Um frio percorreu sua espinha. Marina saiu às pressas e encontrou Roberto, o segurança, recolhendo cadeiras. Roberto, preciso te mostrar algo. Ele a olhou confuso, mas seguiu-a até a cozinha. Quando mostrou o copo, ele franziu o senho. Parece um resquício químico. Não é normal num vinho. Então acredita em mim? Não sei o suficiente para afirmar, mas vi Caio indo para os fundos com um estranho antes do jantar. Isso me deixou encucado. Você pode me ajudar a provar que foi ele? Ele hesitou. Se for verdade, o que você está dizendo é perigoso. Esse pessoal é muito poderoso. Eu sei. Mas não posso deixar isso passar. Ele a encarou por um momento longo. Depois assentiu. Amanhã trago um contato que entende de testes. Vamos descobrir o que tem nesse copo. Marina sentiu o primeiro fio de esperança atravessar o medo. Na manhã seguinte, ela foi chamada à sala do gerente. Leonardo estava lá, elegante como sempre, ao lado de Caio. O sorriso frio reapareceu. Senhorita Marina, Leonardo começou, fiquei pensando sobre seu show espetacular de ontem. Ela engoliu seco. Eu só quis evitar um mal maior. Ah, claro! E acabou criando um mal maior ainda.
A vergonha pública. O restaurante inteiro falando da garçonete histérica que quase estragou o evento. Eu posso provar o que ouvi e vi. Caio deu um passo à frente. Então mostre. Cadê a prova? Quer que a gente teste todos os vinhos porque seu olfato te assustou? O gerente suspirou aflito. Senhor Prado, por favor, entenda. Ela é nova. Guarde suas desculpas. Leonardo levantou-se. Nada me irrita mais do que incompetência arrogante. Ele se virou para Marina. Você está demitida. As palavras atingiram como um golpe. O chão pareceu sumir. Gustavo tentou interceder. Senhor, talvez... Sim, talvez. Quero que ela saia agora. Marina ficou parada, o rosto em chamas, lágrimas ardendo nos olhos. Eu não estou mentindo. Leonardo sorriu, um sorriso de predador satisfeito. Então prove, mas saiba, moça, que se for mentira, eu mesmo vou garantir que ninguém mais te contrate. Ela respirou com dificuldade, o coração descompassado. Roberto, apoiado na porta, observava em silêncio, o olhar solidário. Marina caminhou até ele, murmurando ao passar. Eu vou provar. Leonardo, entretido com sua própria superioridade, acenou displicente. Garanto que não vai. Do lado de fora, o sol já se punha. Marina se sentou na calçada, o uniforme amassado, os olhos vermelhos. As vozes da cidade à noite pareciam distantes. Recordou o rosto da mãe novamente. Nunca abaixe a cabeça para o medo. Ela ergueu o olhar. Respirou fundo. Não era mais só pelo emprego. Era por algo maior, pela verdade que ninguém queria ver. Naquela noite, enquanto Leonardo brindava outro copo de vinho, Marina decidiu agir. Ainda não sabia como, mas não permitiria que ficasse impune. Dentro dela, a humilhação começou a se transformar em propósito. E no fundo sabia, aquilo estava só começando. Marina voltou ao restaurante no dia seguinte com a cabeça erguida, mesmo sem farda. O ar cheirava a luxo e desdém. Passou pelas portas de vidro, ignorando os olhares perplexos dos funcionários. O coração martelava no peito, mas a decisão estava tomada. Pediria uma última chance para se explicar e mostrar o que havia descoberto com Roberto. Ela ainda não tinha provas físicas. O copo fora levado por Caio naquela manhã, mas havia testemunhas e um fio de confiança em si mesma. O gerente Gustavo a interceptou antes que pudesse avançar pelo salão. Marina, o que está fazendo aqui? Foi demitida ontem, eu mesmo carimbei os papéis. Preciso falar com o senhor Leonardo, é urgente. Urgente? Ele repetiu, nervoso. Você quer acabar com a própria vida, menina? Se ele te vir, vai chamar segurança. Marina manteve o olhar firme. Deixe que ele me veja. Antes que o gerente pudesse impedi-la, ela já caminhava até o centro do salão. O ambiente estava cheio, um almoço de negócios de grande importância. Leonardo, impecável em outro terno escuro, ocupava sua mesa habitual, rodeado por empresários e políticos. O brilho dos talheres e o perfume de trufas criavam um cenário quase irreal. Ela parou diante dele. Senhor Prado. O silêncio caiu como uma cortina. Os presentes olharam, confusos. Leonardo levantou o olhar lentamente, um sorriso preguiçoso no rosto. Ora, a menina voltou. Não te disseram que esse restaurante não é lugar para fantasmas? Alguns riram. Marina respirou fundo. Eu descobri algo sobre o vinho de ontem. O senhor precisa me ouvir. Ah, então agora veio com uma continuação da farsa? Ele pousou o guardanapo interessado. Muito bem. Vamos ver até onde vai a sua imaginação. Caio surgiu logo atrás dele com a expressão cuidadosamente neutra. Senhor, se me permite, talvez devêssemos evitar mais confusões públicas. Não, interrompeu Leonardo, levantando-se. Vamos dar esse espetáculo. O público merece um show. Os convidados trocavam risos nervosos. Marina tremia, mas manteve a voz firme. Há algo de errado com o vinho que o senhor bebeu. Não é paranoia. O que encontrei ontem prova que tentaram te envenenar.
Leonardo deu um passo à frente, aproximando-se o bastante para que ela sentisse o perfume caro e sufocante dele. Provaram? E quem mais além de você, a garçonete que transformou o jantar mais caro da minha semana num circo? Eu e o segurança, Roberto. Ele viu Caio se reunindo com um homem estranho antes do evento. Caio riu incrédulo. Isso é ridículo! Está tentando me culpar agora? Marina virou-se para o restante do salão. Eu não tenho nada a ganhar com isso. Só estou pedindo para verificarem a garrafa. Eu vi a troca acontecer. Leonardo riu, alto, arrastando a cadeira para o lado. Senhores, vejam só. Temos aqui uma detetive disfarçada de garçonete. Será que devo contratar você ou mandá-la direto para um hospital? O riso contagiou os convidados. Marina sentiu o rosto ferver. Estou dizendo a verdade. Gustavo, meu gerente, apareceu aflito. Senhor Prado, talvez possamos resolver isso em particular. Em particular, Gustavo? Depois do que essa garota fez ontem? Não. Ele ergueu a voz. Vamos resolver aqui, agora. Leonardo pegou uma garrafa de vinho de uma bandeja próxima. Este é do mesmo lote, Marina. Quer provar para ver se morre também? O riso ecoou mais alto, cruel. Marina deu um passo atrás, os olhos marejados. Não brinque com isso, por favor. Ah, então é sério o bastante para me fazer perder tempo, mas não para provar comigo? Caio veio por trás e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Talvez ela só queira atenção. Alguns tipos precisam inventar drama para se sentirem vivos. As palavras cortaram fundo. Marina olhou ao redor, procurando qualquer olhar de apoio. Nada. A indiferença dos convidados era pior que o deboche. Leonardo serviu-se, ergueu a taça e brindou. A imaginação fértil dos que nunca chegaram a nada. O salão aplaudiu, rindo. O coração de Marina desabou, mas ela não se moveu. Respirou, tentando conter o choro. O som do vinho sendo servido parecia um insulto. O espetáculo continuou. Leonardo, alimentado pelo constrangimento dela, começou a explorar cada fraqueza. Diz aí, Marina, você estudou onde mesmo? Ah, claro, na escola da vida, imagino. As pessoas não precisam de diploma para enxergar o óbvio, ela retrucou, tentando recuperar a dignidade. Bravo! Ele bateu palmas. Tem até resposta afiada. Um talento desperdiçado carregando bandejas. Mais risos. Gustavo murmurou aflito. Por favor, Marina, vá embora antes que piore. Mas ela já não podia. Havia cruzado o ponto sem volta. Eu não vou sair enquanto não me ouvirem. Leonardo rolou os olhos. Tudo bem? Me convença. Quem quer me matar e por quê? Caio. E alguém que o financia. A gargalhada dele foi lenta, teatral. Meu Deus, isso tá melhor do que novela. Caio se fez de ofendido. Vou processar essa mulher por difamação. Leonardo apontou para Marina. Está vendo o que fez? Acusou o funcionário mais leal que eu tenho. Leal não, cúmplice. Um murmúrio percorreu as mesas. Alguns olhares começaram a mudar. Curiosidade, talvez. Leonardo percebeu e aumentou o tom. Cúmplice? De quê? De um crime inventado por uma garçonete rejeitada? Essa frase arrancou gargalhadas e uma reação cruel. Um dos clientes bateu na mesa repetindo: rejeitada, rejeitada. O coro de zombarias cresceu. Marina apertou os punhos, o corpo inteiro em fogo. Leonardo aproximou-se mais um passo. Diga, por que você faria isso comigo? Quer atenção, quer dinheiro, ou só está tentando arranjar desculpa para o erro que te fez perder o emprego? Por que o senhor corre perigo? Ela gritou, a voz quebrando. O salão emudeceu por um segundo e logo explodiu em risadas novamente. Caio fingiu preocupação teatral. Coitadinha, eu dizia que ela parecia exausta, senhor. Talvez devesse procurar ajuda médica. Leonardo sorriu, satisfeito. Excelente ideia. Vamos providenciar um psicólogo aqui mesmo. Alguém tem o telefone de um hospício?
A risada coletiva foi ensurdecedora. Marina sentiu o estômago se revolver, a garganta seca. Os olhos começaram a arder, mas ela se recusava a ceder. Riam o quanto quiserem, mas quando descobrirem a verdade, talvez seja tarde demais. Ah, então é uma ameaça agora? Leonardo cruzou os braços, inclinando-se. Você não sabe quando parar, sabe? Ela segurou a respiração. Só quero impedir que façam mal ao senhor, mas se preferirem rir, prefiro sim. E ele pegou o vinho, olhou para ela e, numa crueldade lenta, despejou o líquido no chão diante de todos. Está satisfeito? Ela perguntou com a voz trêmula. Não ainda. Ele sorriu. Isso aqui é o que você vale. Deixou a taça cair. O cristal se estilhaçou. O som ecoou pelo salão como um disparo. Por um instante, ninguém respirou. Marina abaixou o olhar, observando o vinho escorrer entre os cacos. Olhou outra vez para Leonardo, com o rosto molhado de lágrimas. Leonardo inclinou-se até ela. Da próxima vez que abrir a boca, traga algo que preste. Ou garanto que nem como cliente de bar de esquina vão te querer. Um convidado comentou alto. Talvez o veneno estivesse nela o tempo todo. Risadas acompanharam. Mais uma vez, os risos, como marés de desprezo. Ela tentou falar, mas a garganta travou. Bastou um segundo para perceber. Ninguém ali pretendia ouvir a verdade. Cada rosto elegante refletia a mesma coisa. Medo de contrariar o poder. Roberto, o segurança, observava da porta, os punhos fechados. Mas não podia intervir sem ordem. Ele sabia que, se o fizesse, perderia o emprego. Marina deu um passo atrás, tropeçando. As pernas fraquejaram. O riso das mulheres na mesa ao lado se transformou num zumbido insuportável. O gerente se aproximou sussurrando, por favor, vá, salve o pouco que resta da sua dignidade. Ela olhou ao redor. Olhares frios, celulares gravando, a umidade do vinho ainda no chão. Então algo quebrou dentro dela. Pela primeira vez, Marina não sentiu raiva. Sentiu vazio. Levantou o queixo, forçou um último olhar em direção a Leonardo. Um dia o senhor vai lembrar desse momento. E eu também. Leonardo soltou um meio sorriso. Prometo que vou sonhar com isso à noite, de tanto rir. Ela se virou e caminhou lentamente até a saída. O ruído das risadas ainda ecoava quando empurrou as portas de vidro. Do lado de fora, o céu estava nublado, o vento frio. Seus passos soaram fracos no granito da calçada. Cada passo era um lembrete do quanto havia perdido. O emprego, o respeito, talvez até a fé no justo. Atrás dela, o som do restaurante voltou à vida. Talheres, música, risos, como se nada tivesse acontecido. Marina seguiu andando sem olhar para trás. A humilhação pesava mais que qualquer fardo que já carregara. No reflexo das vitrines, via-se pequena, distante, mas viva. E enquanto caminhava, algo se acendia de novo. Uma faísca fraca, porém insistente. O mesmo fogo que a trouxera até ali. Os risos ainda ecoavam em sua mente, mas, sob eles, uma nova voz começava a nascer. A dela própria, dizendo em silêncio que o riso deles não seria o fim. Marina ficou parada na calçada por minutos que pareceram horas. O vento frio secava as lágrimas, mas dentro dela, o calor da revolta crescia. O som abafado das gargalhadas ainda escapava do restaurante, atravessando as paredes de vidro, como se zombassem diretamente do fracasso dela. As mãos tremiam. Queria gritar, sumir, esquecer, mas algo dentro dela, um resto de dignidade, um sussurro da mãe, não deixava. Entrou na viela ao lado e encontrou abrigo atrás do restaurante, onde o cheiro de lixo e vinho velho se misturavam. Sentou-se no chão, apoiando as costas no muro úmido. As vozes da lembrança voltaram devagar. As risadas de Leonardo, o sorriso calmo de Caio, o silêncio cúmplice do gerente. Era a tríade do poder e do medo, e ela, mais uma vez, havia sido esmagada por ela. Você está bem?
A voz de Roberto a fez erguer o olhar. Ele surgira da sombra, sem uniforme, casaco jogado sobre os ombros. Marina tentou responder, mas a voz falhou. Eles riram de mim. Eu vi. Ele se agachou ao lado dela. E mesmo assim, você ficou lá de pé. Isso não é pouca coisa. Não salvou ninguém? Não ainda. O silêncio que veio depois foi pesado, mas diferente. Pela primeira vez, havia compreensão. Ele tirou algo do bolso, um pequeno papel amassado. Isso aqui caiu do colete do Caio ontem. Peguei rápido antes que percebessem. Ela pegou o papel. Era uma nota com um nome e uma data. Remessa especial. Madrugada de terça. Reconheceu a caligrafia de Caio. Madrugada. Então há mais garrafas adulteradas. Ou mais vítimas. Marina fechou a mão em torno do papel. Eles vão destruir qualquer prova antes que eu consiga fazer algo. Roberto assentiu devagar. Talvez, mas se a gente agir rápido, talvez não. Você vai me ajudar? Já comecei, não é? Por um instante, Marina sentiu o peso no peito aliviar, mas logo veio o medo. O que poderiam fazer com eles se fossem descobertos? Leonardo tinha conexões. Advogados, políticos, jornais. Era o tipo de homem que apagava problemas com uma ligação. Mesmo assim, aquela era a primeira vez que alguém não a olhava como uma louca. Horas depois, ela chegou em casa. O apartamento minúsculo cheirava a mofo e solidão. Tirou o uniforme sujo, jogou-o sobre a cadeira e ficou encarando o espelho rachado do banheiro. O rosto inchado, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado. Quase não se reconhecia. "O que você fez com você, Marina?" murmurou, encostando a testa no vidro frio. Por um momento, pensou em desistir. Procuraria outro emprego, talvez em outro bairro, longe daquele inferno. Quem se importava com um milionário arrogante sendo envenenado? Talvez fosse até merecido, mas a lembrança veio como um golpe. O sorriso tranquilo de Leonardo bebendo o vinho, certo de sua superioridade, Caio sorrindo de canto satisfeito. A frieza de ambos. Ela estremeceu. Não podia deixar que saíssem impunes, não quando sabia o que era ser esmagada por quem tinha mais poder. Olhou de novo para o espelho e desta vez viu outra coisa refletida. Não uma vítima, mas uma mulher cansada de abaixar a cabeça. Pegou o celular. Digitar o número de Roberto parecia um desafio. Chamou. "Fala. Eu quero fazer isso direito. Preciso provar o que fizeram. Então vai precisar de ajuda para conseguir as garrafas certas e alguém que saiba testá-las. Conheço uma pessoa", disse ele. "Uma ex-cozinheira que virou técnica. Trabalha num laboratório pequeno no centro. Deve saber o que fazer com um líquido suspeito." Marina respirou fundo. "Vamos até ela." "Agora?" "Agora." O laboratório improvisado ficava nos fundos de uma loja de manutenção elétrica. A mulher era baixa, grisalha, com um olhar direto. "Querem que eu analise vinho? Isso costuma ser coisa de sommelier, não de polícia." Marina explicou tudo, cada detalhe. A troca das garrafas, o comportamento de Caio, as humilhações. Cada palavra parecia reacender o mesmo fogo que quase se apagava. Quando terminou, a mulher apenas disse: "Tragam uma amostra. Se houver algo lá dentro, eu encontro." Roberto olhou para Marina. "Tem ideia de como conseguir isso sem serem presos?" Marina sorriu cansada, mas convicta. "Eu trabalhei ali tempo o suficiente para saber onde guardam os vinhos caros. Amanhã, antes da entrega do almoço, o depósito fica vazio por 15 minutos. É o tempo que a gente precisa. E se alguém aparecer? Então pelo menos vão saber que eu não menti." Roberto soltou um suspiro e assentiu. Antes de sair, a mulher segurou o braço de Marina. "Menina, para fazer o que vai fazer, tem que ter coragem e paciência. A verdade sempre cobra caro." "Eu já paguei uma vez", Marina respondeu. "Agora é a vez deles."
De volta ao apartamento, já de madrugada, Marina acendeu a luz fraca da cozinha. Espalhou as anotações sobre a mesa. O papel de Caio, o horário da remessa, as memórias que gravara mentalmente. O ruído constante da rua parecia distante. No meio da bagunça, encontrou uma foto antiga, ela e a mãe, sorrindo na frente do pequeno bar que já não existia. Lembrou-se das palavras que ecoavam desde menina. Nunca abaixe a cabeça para o medo. Ela pegou a foto, passou o polegar sobre a imagem e murmurou: prometo que desta vez não vou. Naquela noite dormiu pouco. Sonhou com gargalhadas, com taças quebrando e com o som do próprio grito ecoando pelo salão. Acordou antes do amanhecer, o mesmo fogo queimando no peito. Quando o relógio marcou 6 horas, mandou mensagem para Roberto: estou pronta. Ele respondeu quase de imediato: te encontro atrás do restaurante. Marina se vestiu com roupas simples, prendeu o cabelo e guardou o celular e o papel amassado. Ao sair, o céu começava a clarear e por um instante ela sentiu algo novo. Não esperança, mas propósito. Ela sabia que dali em diante não haveria volta. Mas pela primeira vez desde aquela noite, não se sentia sozinha. O amanhecer cobria a cidade com uma luz pálida e Marina já estava à espera, encostada na parede úmida dos fundos do restaurante. A cada respiração, o coração batia mais rápido, o medo e a coragem dançando juntos dentro do peito. Roberto apareceu alguns minutos depois, com um semblante sério e um pequeno estojo preto nas mãos. Ferramentas, explicou, abrindo o zíper. Dentro, uma lanterna, uma chave mestra e uma pequena câmera de bolso. Marina assentiu em silêncio. O garçom do turno da manhã ainda não havia chegado e o acesso lateral ao depósito estava livre. Temos 15 minutos, disse ela, observando o relógio. Depois, Caio chega para organizar o bar. Roberto abriu a porta com destreza e entrou primeiro. O depósito estava frio, o chão coberto por caixas alinhadas e garrafas empilhadas em prateleiras impecáveis. O ar cheirava a madeira polida e vinho caro. Marina foi direto à prateleira dos vinhos importados, o mesmo lugar onde vira as trocas suspeitas. As etiquetas douradas brilhavam sob a luz fraca. Aqui, disse ela, apontando para uma garrafa sem lacre oficial. Essa foi uma das trocadas. Roberto pegou o celular e ligou a câmera. Vamos registrar tudo. Ela segurou a garrafa com cuidado, o rótulo elegante contrastando com a tensão em seus dedos. Se for a mesma substância no copo do Leonardo, encontramos o elo que faltava. De repente, um barulho de passos ecoou no corredor. Marina congelou. Roberto apagou a lanterna. O som se aproximava rápido. Eles se esconderam atrás de uma pilha de caixas contendo a respiração. A porta se abriu. Caio entrou, falando ao telefone. Sim, eu entendi. A entrega virá direto de Lisboa. O senhor pode confiar, ninguém vai desconfiar de nada. Claro, o pagamento será dividido, como combinamos. Marina e Roberto trocaram olhares. As palavras eram uma confissão. Caio continuou distraidamente mexendo nas garrafas próximas. Sim, o produto é lento, indetectável. O corpo simplesmente desiste. Marina sentiu o estômago se revirar. O som da calma na voz dele era mais assustador que qualquer grito. Após alguns segundos, ele encerrou a ligação e saiu, trancando a porta por fora. Quando o silêncio voltou, Marina soltou o ar que prendia. Temos o áudio? Perguntou em sussurro. Roberto mostrou o visor. Estava gravando. Ela quase sorriu. Então agora temos o começo. Eles esperaram alguns minutos até se certificarem de que o corredor estava vazio e saíram apressados pela porta lateral. Do lado de fora, o vento leve da manhã parecia carregar uma promessa. No pequeno laboratório, a mulher grisalha as esperava. Assim que Marina entregou a garrafa, ela começou o procedimento.
Enquanto gotas do líquido caíam em tubos de ensaio, o silêncio encheu o ambiente. Roberto andava de um lado ao outro, inquieto. "Demora?" perguntou. "Pouco mais de 15 minutos", respondeu a técnica. Marina ficou observando os movimentos dela. Precisos, metódicos. Cada minuto arrastado trazia lembranças. As risadas, a humilhação, o som da taça quebrando. Finalmente, a mulher levantou o olhar, o rosto sério. "Tem uma substância dentro, sim, algo raro, difícil de rastrear. Um tipo de veneno usado para paralisar o sistema nervoso aos poucos. O corpo pensa que é cansaço. A morte parece natural." Marina sentiu o peito gelar. "É isso?" murmurou Roberto. "Dá para provar quem colocou?" A mulher entregou o laudo impresso. "A amostra é suficiente para levantar uma investigação, se uma autoridade aceitasse analisar. Mas vocês vão precisar de mais. O registro de entrada da remessa, testemunhas, qualquer ligação entre o sommelier e quem encomendou isso." Marina segurou o papel com força. "Vamos conseguir." À tarde, os dois voltaram ao entorno do restaurante. Caio passava boa parte do tempo entre o salão e o escritório administrativo anexo. "Ele guarda notas e registros no cofre interno", disse Marina. "Se encontrarmos a planilha das remessas, provamos que havia compras ilegítimas." Roberto cruzou os braços. "Então a gente invade um escritório agora?" Ela riu, nervosa. "A essa altura parece o menor dos problemas." Esperaram o momento certo, quando Caio saiu para almoçar. Marina, que ainda tinha cópias das chaves de certos armários, entrou disfarçada pela porta de serviço. O corredor estava vazio. Ela atravessou até o escritório e começou a procurar entre pilhas de pastas. Demorou, mas encontrou uma planilha impressa e um envelope com o logotipo de uma importadora fictícia. Nomes falsos, assinaturas forjadas, mas a caligrafia era dele. "Temos o elo", disse ela, segurando os documentos. De repente, o som de uma porta batendo ecoou. Ela se encolheu. Roberto a puxou para trás da cortina. Era Gustavo, o gerente, entrando apressado. Ele parecia nervoso, falando ao telefone. "Sim, senhor Leonardo, eu entendo. Mas a menina está rondando o restaurante." "Sim, desde cedo. Acho melhor agir logo." O sangue de Marina gelou. "Eles sabem", sussurrou Roberto. Gustavo virou para o cofre, abriu e guardou algo lá dentro. Então saiu. Marina respirou fundo, saindo do esconderijo. "O cofre. Você está pensando em abrir?" "Pensei que quisesse justiça." Ele suspirou, mas cedeu. 30 segundos. Com a ferramenta dele, arrombou a trava inferior. Dentro havia várias pastas, mas o que chamou a atenção foi uma caixa pequena, azul, de metal. Marina a abriu. Dentro, um pendrive com etiqueta Remessa Privé, 07. "É o controle das importações", disse ela. "Aqui deve ter tudo." Guardaram-no às pressas e saíram antes que alguém aparecesse. Horas depois, já no pequeno apartamento de Marina, conectaram o pendrive ao notebook. A tela acendeu e dezenas de planilhas surgiram. Registros financeiros, listas de produtos e valores transferidos, números exorbitantes. Mas entre as tabelas havia algo ainda mais grave. Mensagens trocadas entre Caio e um contato identificado apenas como LP. Entrega final confirmada. O sócio principal assinará sem suspeitar. O sommelier diz que em uma semana o efeito será completo. Roberto arregalou os olhos. LP. Leonardo Prado. O silêncio se prolongou, pesado. Por um instante, Marina sentiu como se o chão fugisse sob os pés. Ele não era apenas alvo, era cúmplice. Ele planejou o próprio teatro, sussurrou ela, para parecer vítima, eliminar sócios e ainda ganhar simpatia. E eu estraguei o plano dele no meio da cena. Roberto assentiu, estarrecido. Por isso te humilhou tanto. Você atrapalhou. Marina fechou o notebook com força.
Agora não é mais sobre ele ser salvo, é sobre ele pagar. Do lado de fora, a noite caía devagar. Marina e Roberto refizeram o plano, mostrar tudo publicamente. Não havia mais espaço para dúvidas ou meio-termos. No dia seguinte, o restaurante realizaria um evento beneficente transmitido ao vivo nas redes sociais, perfeito para o confronto final. É a chance de expor todos, disse ela. Com as planilhas, o áudio e o relatório da substância, ninguém vai conseguir negar. Roberto olhou para ela preocupado. Mas e se Leonardo perceber e reagir? Gente assim joga sujo, Marina. Que jogue, respondeu. Eu só quero a verdade diante de todo mundo. Ele me destruiu em público, é lá que vou devolver. O plano seria simples, mas arriscado. Ela entraria como se fosse uma convidada, usando um vestido emprestado. Roberto cuidaria da transmissão simultânea, enviando os arquivos ao vivo enquanto ela confrontasse Leonardo. É agora ou nunca, murmurou. Na manhã do evento, o Le Domaine brilhava ainda mais do que de costume. Jornais, câmeras, socialites. Leonardo era o centro das atenções, sorrindo, carismático, mascarando toda a culpa sob o verniz do sucesso. Caio, ao seu lado, servia taças de champanhe. Marina, entre os convidados, escondia o nervosismo. Cada movimento era calculado. Trazia o pendrive numa bolsa discreta, o relatório do veneno em uma pasta plástica e o celular conectado a Roberto. Tá tudo pronto, ela sussurrou pelo ponto no ouvido. A transmissão começa em 30 segundos, respondeu ele do carro estacionado na rua. Coragem! Ela caminhou até o centro do salão, bem no momento em que Leonardo levantava a taça. Senhoras e senhores, dizia ele com voz firme, hoje brindamos não apenas ao bom gosto, mas à confiança que este lugar inspira. Marina não esperou mais. Deu um passo à frente. Confiar em quem engana é brindar à própria morte. O som ecoou por todo o salão. As conversas cessaram. Leonardo piscou surpreso até reconhecer o rosto dela. Você de novo? Murmurou. Sim, respondeu, firme. E hoje não vim pedir desculpas. Ela abriu a pasta, tirou o relatório e colocou sobre a mesa. Está aqui o laudo de um analista independente. O vinho que o senhor bebeu estava contaminado, com veneno. O público prendeu a respiração. Câmeras começaram a se virar. Leonardo tentou rir, mas a voz falhou. Isso é uma piada? Quer atenção de novo? Marina ligou o celular, projetando na tela atrás do palco as planilhas e mensagens. E aqui estão as transferências. E-mails trocados entre o sommelier Caio Rios e o senhor. Murmúrios cresceram, transformando-se em barulho. Caio empalideceu. Leonardo cerrou o punho, furioso. Roberto, do outro lado da transmissão, enviou o áudio da ligação gravada no depósito. A voz de Caio descrevendo o veneno e o pagamento dividido. Os convidados ficaram atônitos. Leonardo se adiantou um passo, tentando recuperar o controle. Isso é fraude. Esses arquivos foram fabricados por uma demitida rancorosa. Vocês conhecem minha reputação. Sabemos o que vimos, disse uma mulher da plateia. A voz é do seu sommelier. Marina respirou fundo, prestes a dar o golpe final. O senhor riu quando eu avisei. Mas hoje, Leonardo, é o vidro que vai se quebrar, não eu. O salão virou um campo elétrico de sussurros e indignação. O que começara como um evento de caridade estava prestes a se transformar no maior escândalo da elite. E pela primeira vez, Marina não tremia. O dia seguinte ao escândalo parecia o prelúdio de uma tempestade. As manchetes estampavam o nome de Leonardo Prado e o vídeo do confronto circulava pelas redes, mas o poder que ele possuía ainda mantinha boa parte da imprensa em silêncio. Alguns alegavam manipulação digital, outros chamavam Marina de oportunista. A verdade estava exposta, mas o sistema já começava a reagir para protegê-lo. Marina passou a madrugada acordada,
a cabeça fervendo entre medo e estratégia. Roberto, sentado à mesa do pequeno apartamento, observava-a em silêncio. Quando o sol começou a nascer, ela ergueu os olhos cansados e disse: "Não basta mostrar o que ele fez. Precisamos derrubar o escudo dele, provar diante de testemunhas que ninguém pode comprar." Roberto coçou o queixo. "E tem alguma ideia?" Ela se levantou, andando de um lado para o outro. "Hoje à noite haverá um evento privado no Le Domaine, um jantar com investidores estrangeiros que ainda confiam nele. Se revelarmos as provas ali, ao vivo, com a imprensa infiltrada, ele não vai ter como escapar. Mas depois do que aconteceu, ele não vai te deixar atravessar a porta. Por isso vamos até lá antes dos convidados." Entrar escondidos? Marina olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Entrar para armar a armadilha final. Horas depois, o restaurante estava em silêncio. A equipe de limpeza reorganizava o salão, cientes de que, apesar da vergonha pública, o milionário havia decidido manter o evento. "A reputação se restaura com o espetáculo", dissera Leonardo mais cedo à imprensa. Nos bastidores, Caio andava inquieto. O sommelier perdera o charme habitual. Pálido, olhar tenso, mãos trêmulas. Ele sabia que o cerco se fechava, mas ainda acreditava que Leonardo resolveria do jeito que sempre resolve. Enquanto isso, Marina e Roberto surgiam discretamente pela entrada dos fundos. Haviam combinado com a antiga técnica de laboratório um último recurso: câmeras escondidas no salão e microfones estratégicos conectados ao notebook de Roberto. "Temos 30 minutos antes que cheguem os convidados", disse ele, ligando o equipamento. As luzes piscavam com a conexão instável. Marina circulou entre as mesas, ajustando discretamente as câmeras em suportes de vasos e sob os lustres. O coração dela batia rápido, mas o medo já não dominava. Agora era pura concentração. A câmera principal vai direto para o servidor da imprensa. Uma vez ligada, ninguém mais poderá apagar as imagens. E se der errado? Então pelo menos vão ver o que tentamos. Enquanto ela terminava de prender os últimos fios, Roberto recebeu uma mensagem no celular. "Eles adiantaram o evento. Estão chegando agora." Marina travou o movimento. "Agora?" O motorista avisou ao segurança. "Temos menos de 5 minutos." Os dois se entreolharam. Não havia tempo para planejar mais nada. Marina se abaixou atrás do balcão, respirando fundo. "Vamos improvisar." As portas se abriram. Leonardo entrou com o mesmo ar de superioridade de sempre, seguido de Caio e do gerente Gustavo. Vestia terno azul escuro, sorriso preparado para fotos. "Hoje é o dia de recuperar meu nome", disse ele olhando em volta. "Tratem de garantir que nada dê errado." "Claro, senhor", respondeu Caio, embora o tom traísse o nervosismo. Roberto, escondido atrás da cortina lateral, ativou as câmeras. O sinal subiu, tremendo, mas conectou. Marina observava de longe, o rosto tenso. Leonardo caminhou até o centro do salão, instruindo os funcionários. "Quero o mesmo vinho da noite passada, aquele francês da safra especial." Caio travou. "Senhor, talvez devêssemos evitar..." "Evitar o quê? Que pensem que acredito em boatos de uma empregadinha? Sirva." Enquanto ele se virou para ajustar o paletó, Marina aproveitou o momento e encontrou Roberto. "As câmeras estão gravando?" "Todas?" Então chegou a hora do último movimento. Ela pegou da bolsa a segunda amostra do vinho adulterado, idêntica à que haviam analisado no laboratório. Trocaram olhares. O risco era enorme, mas seria a única forma de forçar a verdade. "Quando ele for brindar, exponho tudo", disse Marina. Roberto assentiu. "Vou garantir que a transmissão comece. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos. Prometo responder com carinho quem deixar um like e compartilhar essa história com o coração aberto." Os minutos seguintes correram como um filme acelerado. Os convidados começaram a chegar, empresários, jornalistas, políticos.
O clima era tenso, mas Leonardo, sempre performático, fingia tranquilidade. Boa noite a todos, que bom ver rostos que ainda confiam na integridade. Ele acenou para Caio. Sirva o vinho. Caio pegou a garrafa, sem perceber que a original fora trocada minutos antes por Marina. Serviu taças, as mãos tremendo visivelmente. Leonardo ergueu o copo. Um brinde ao renascimento da verdade, declarou, sorrindo para as câmeras. Marina deu um passo à frente, saindo do fundo do salão. Então é justo que a verdade seja servida junto com o vinho. O murmúrio percorreu o salão. Leonardo endureceu o semblante. Não outra vez? Sim, outra vez, respondeu Marina, os olhos firmes. Só que desta vez, tudo está sendo transmitido. As câmeras discretas piscavam luzes vermelhas. O áudio do sistema começou a ecoar pelos alto-falantes. Leonardo riu sem graça. Você acredita mesmo que pode destruir minha vida com truques? Não preciso destruir, disse ela. Você fez isso sozinho. Ela abriu a pasta que trazia e ergueu os documentos. O relatório técnico, as mensagens, as planilhas. Aqui está a sequência completa. Cada transferência, cada pedido, cada mentira. E se ainda duvidarem, experimentem o vinho que está nas suas taças. É o mesmo da noite em que o senhor riu de mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguns convidados deixaram discretamente as taças sobre as mesas. Outros olharam para Caio, perplexos. O sommelier começou a suar. Ela está louca. Isso é uma armação. Marina encarou-o. Então prove sua inocência, Caio. Beba. Ele engoliu em seco, olhando para Leonardo. Mas o milionário não respondeu. Beba, repetiu ela sem piscar. A tensão aumentava. Todos observavam. O som da transmissão ecoava pelas caixas de som do salão e pelas telas de jornalistas conectados remotamente. Então, para surpresa geral, Leonardo pegou sua própria taça. Quer criar um espetáculo? Pois bem. Ele ergueu o copo lentamente. Marina o deteve com a voz. Cuidado, esse é o mesmo veneno que o senhor encomendou. O salão explodiu em murmúrios. Encomendou? Alguém repetiu. Leonardo ficou pálido. Você perdeu o juízo. Roberto fez sinal discreto para ela. O áudio de Caio, gravado no depósito, começava a tocar. A voz nítida ecoou pelos alto-falantes. O produto é lento, ninguém vai desconfiar. O corpo pensa que é cansaço. O choque foi instantâneo. Os convidados recuaram. Leonardo virou-se lentamente para o próprio sommelier, cuja face havia perdido toda a cor. Caio, o que é isso? Ele murmurou, mas a máscara já estava rachando. Caio gaguejou. Eu só fiz o que o senhor mandou. As palavras caíram como chumbo. Leonardo o empurrou furioso. Traidor! Mas todos haviam ouvido. Os jornalistas, já alertas, apontavam as câmeras. Roberto do Canto confirmou. Transmissão ao vivo. Caio tentou fugir, mas 2 seguranças o detiveram. Leonardo, desesperado, pegou a garrafa e a atirou contra o chão. O estilhaço espalhou vinho e vergonha pelo piso de mármore. Marina manteve-se parada. Eu pedi apenas que o senhor não bebesse. E o senhor riu. Leonardo girou para ela, o olhar de fera acuada. Você destruiu minha vida. Não, só revelou o que o senhor construiu sozinho. O ruído de sirenes começou a se aproximar. Alguém havia chamado a polícia. Os convidados, atônitos, começaram a sair. O salão, antes suntuoso, agora parecia um campo de ruínas. Leonardo afrouxou a gravata, suando. Tentou recompor o orgulho, mas o corpo tremia. Nada disso é real. Tudo foi manipulado. Manipulado como o veneno, Sr. Prado. Marina o interrompeu. Ele não respondeu. A voz de um jornalista ecoou. Acabou. Está tudo gravado. Leonardo cambaleou até a taça quebrada, os olhos fixos no líquido escuro espalhado pelo chão. Por fim, soltou um riso rouco. Poderia ter sido perfeito. E caiu de joelhos, rendido. Marina observou em silêncio, sem euforia.
Só um cansaço imenso e uma paz amarga. Roberto aproximou-se, tocando-lhe o ombro. Você conseguiu. Ela respirou fundo. Não eu. A verdade. Do lado de fora, as câmeras piscavam. A armadilha havia se fechado. Não com violência, mas com a força inescapável da exposição. O império daquele homem desmoronava sob o mesmo brilho de holofotes que antes o coroavam como intocável. E pela primeira vez, Marina sentiu que o riso dele não ecoaria mais em lugar algum. Leonardo cambaleava entre as mesas, tentando recompor a postura, o terno amarrotado, o olhar feroz. As câmeras continuavam transmitindo em tempo real, mas ele ainda não aceitava a derrota. Os convidados cochichavam, alguns filmavam, outros simplesmente observavam fascinados o colapso do homem mais temido da região. Vocês realmente acreditam nisso? Gritou, a voz ecoando pelo salão. Esses vídeos podem ser falsificados. Essas planilhas podem ter sido criadas por qualquer um com acesso a um computador. Eu sou Leonardo Prado. Meu nome é sinônimo de credibilidade. Os repórteres se aproximavam, fazendo perguntas que ele ignorava. Vocês acham mesmo que uma garçonete desempregada e um segurança falido poderiam desmascarar alguém como eu? Por favor, riu, o riso nervoso transformando-se em histeria. Marina permanecia a poucos metros, firme como uma estátua. O olhar dela o confrontava, não mais com medo, mas com pena. Senhor Prado, disse calmamente, quanto mais fala, mais prova o que é. Ele girou em direção a ela, os olhos ardendo. Você acha que venceu, não é? Que esse teatrinho muda algo? Amanhã a mídia estará do meu lado. Vou mover processos por difamação, destruir todos os nomes envolvidos. E você, Marina, você vai sumir, como os insignificantes sempre somem. Ela manteve o olhar. O senhor pode comprar jornais, advogados, mas não pode comprar o que está ao vivo. A verdade já saiu daqui. Leonardo sorriu com desdém, limpando o suor da testa. A verdade? A verdade é a versão que o dinheiro repete até parecer justa. O público reagiu com murmúrios de indignação. Uma mulher comentou, ele nem tenta mais negar. Leonardo, percebendo que perdia a plateia, tentou inverter o jogo. Vocês todos me conhecem há anos, comprem meus vinhos, frequentam meus eventos. Acham mesmo que eu, um benfeitor, planejei um assassinato? É absurdo. Essa mulher mente para se vingar de uma demissão merecida. Ele bateu na mesa, erguendo o tom. Se é justiça que buscam, olhem ao redor. Onde estão as provas? Onde estão os documentos originais? É só barulho, uma encenação. Nada aqui é real. Marina, ainda imóvel, aproximou-se lentamente do palco improvisado. Então sente-se, disse. Vou mostrar o que é real. Ela subiu os degraus com passos firmes. Roberto ajustou o microfone e acenou discretamente. Tudo estava gravando. Nas telas espalhadas pelo salão, as imagens começaram a mudar. Agora mostravam os arquivos originais da investigação. Senhoras e senhores, começou Marina, a voz firme, porém carregada de emoção. Aqui estão as provas que ele pediu. O primeiro arquivo era um vídeo. O depósito do restaurante. Caio falando ao telefone. A voz dele clara e precisa. A entrega virá direto de Lisboa. O pagamento será dividido como combinamos. Leonardo empalideceu. Isso pode ser adulterado? Mais tarde, talvez. Mas neste instante, respondeu Marina, virando o olhar para os espectadores. Está sendo transmitido direto dos servidores do restaurante. Nada aqui foi editado. Um dos jornalistas gritou. Áudio ambiente confirma correspondência sonora do local. Ela continuou o ataque. O segundo arquivo era o relatório do laboratório. As imagens mostravam frascos e dados técnicos. A legenda cintilava na tela. Substância encontrada no vinho.
neurotoxina cardíaca de ação lenta. Leonardo tentou se mover, mas Roberto bloqueou discretamente a passagem. O senhor queria transparência. Ela está sendo servida. O público prendeu a respiração. Marina então apresentou o terceiro documento, as trocas de mensagens. As frases em caixa alta flutuavam na tela, cada uma sentença de condenação. LP. Certifique-se de que tudo pareça natural. Ninguém pode ligar o vinho à morte. Caio Rios. Entendido. A garrafa será entregue amanhã. Mesa de honra. Os murmúrios aumentaram. Um investidor se levantou, furioso. Você tentou envenenar o próprio sócio, Leonardo. Isso vai acabar com todos nós. Leonardo buscava palavras, mas nada saía. Tentou rir, mas o som saiu rouco. Vocês não entendem. Era só um susto. Só uma forma de negociar poder. Marina o interrompeu, erguendo uma última prova, o pendrive original. O senhor planejava isso há meses. O veneno, as transferências, o show de bondade pública depois da morte anunciada. E quando eu interrompi, preferiu me destruir do que admitir seu fracasso. Leonardo gritou, cala a boca! Não, respondeu ela firme. Desta vez, o silêncio não é meu. O ar pareceu se partir. Os convidados começaram a ligar celulares, a filmar, a registrar tudo. Rumores corriam de mesa em mesa. Isso é monstruoso, disse uma senhora idosa, levantando-se. Você ria enquanto planejava um assassinato? Leonardo tentou sair, mas os seguranças barraram a porta principal. Agora instruídos pela polícia, que já estava no local após o alerta. Marina deu um passo atrás, o rosto calmo. Senhor Prado, o senhor me perguntou uma vez o que diferencia gente como eu da sua gente. Agora sabe, nós não precisamos mentir para parecer poderosos. O silêncio foi profundo. Até as câmeras pareciam esperar o próximo som. Leonardo, sem reação, olhou em volta, tentando encontrar apoio. Não encontrou. O sorriso que sustentava seu império se desfez. O império todo começava a desmoronar diante das provas inquestionáveis. O salão mergulhou num silêncio quase sobrenatural. Algumas taças tremiam nas mãos dos convidados. Outras caíam sobre as mesas, derramando vinho como sangue sobre o linho branco. O som parecia distante, abafado, como se a realidade estivesse sendo filtrada por uma cortina invisível. Todos olhavam para Leonardo, o homem que até minutos atrás representava sucesso e poder, agora despido, frágil, ofegante. Um dos empresários levantou-se nervoso. Isso é absurdo. Alguém precisa chamar a polícia. Outro respondeu em tom baixo. Eles já estão aqui. De fato, os flashes azuis e vermelhos começaram a piscar do lado de fora. A polícia havia sido avisada pela imprensa que transmitia o evento. Leonardo tentou falar, mas sua voz saiu rouca, trêmula. Vocês não sabem do que estão falando. Isso é um erro, um golpe contra mim. A plateia reagiu de forma dividida. Alguns gritavam indignados, outros apenas se afastavam, com nojo e medo misturados. Uma senhora, antes sua amiga e sócia, ergueu a voz. Nós acreditamos em você, Leonardo. E olha o que fez com todos nós. Ele cambaleou. Eu fiz o que precisava fazer. Assassinar um sócio é necessidade agora? Alguém retrucou. O murmúrio cresceu em onda. Pessoas começaram a filmar os uniformes da polícia entrando. Câmeras foram levantadas, microfones empurrados, repórteres berravam perguntas. Caio, o sommelier, encolheu-se tentando escapar pela lateral. Foi retido por um policial antes que passasse pela porta. Eu apenas segui ordens, gritou, a voz embargada. Ordens de quem? Questionou o agente. O olhar dele encontrou o de Leonardo pedindo socorro. Mas o milionário desviou, gelado. Ele mandou! Berrou Caio apontando. Ele planejou tudo! Foi ideia dele, juro! A multidão reagiu com espanto. Leonardo gritou de volta. Mentiroso! Era para testarmos o produto, só isso, uma demonstração científica.
Ninguém acreditava mais. Marina observou a cena em silêncio. Por instantes, sentiu pena. O homem diante dela se desfazia em ruína lentamente, perdendo até o controle da própria versão da história. O salão cheirava a medo e vergonha, uma mistura que ela jamais esqueceria. O comandante da polícia avançou. Senhor Leonardo Prado, o senhor está detido por tentativa de homicídio, fraude e obstrução de justiça. Leonardo deu 2 passos para trás. Ninguém vai me tocar. Segundos depois, 2 agentes o seguraram pelos braços. Ele ainda lutou. Eu sou Leonardo Prado. Eu financiei campanhas políticas. Eu construí isso tudo. Nenhum de vocês existiria sem mim. Agora é o senhor que não existe mais para eles, disse Marina, sem elevar a voz. Os policiais levaram Caio logo atrás dele. O salão, tomado pela imprensa, registrava tudo. Murmúrios transformaram-se em aplausos, não de celebração, mas de catarse. A queda foi tão rápida quanto a ascensão. No pátio iluminado do restaurante, Leonardo ainda tentava se justificar enquanto era algemado. O suor escorria, manchando a gola da camisa. Isso é um equívoco, eu juro. Essas provas são falsas, montadas. Mas então, um grito da multidão. E as mensagens, Leonardo? A sua voz vai negar até o fim. Ele fechou os olhos, respirando com dificuldade. Quando abriu novamente, o olhar era distante, quebrado. Vocês nunca entenderam o que é estar no topo, murmurou. Ser admirado, invejado, odiado. Tudo isso cobra um preço. Os flashes estouraram como relâmpagos. Marina observava de longe, debaixo da marquise. Roberto estava ao lado dela. Acha que ele vai mesmo pagar por tudo? Perguntou ele em voz baixa. Talvez não do jeito que merecia, respondeu ela, olhando o homem sendo colocado dentro do carro da polícia. Mas pelo menos hoje ele não comprou o silêncio de ninguém. Enquanto o carro se afastava devagar, as luzes refletiam nos vidros molhados pela garoa. Leonardo olhou pela última vez para o restaurante que simbolizara seu império. As câmeras captaram sua expressão, não de raiva, mas de vazio. Um império ruindo dentro do próprio Criador. Lá dentro, os convidados ainda tentavam entender o que testemunharam. O gerente Gustavo, pálido, observava do balcão, a voz presa na garganta. Uma das repórteres se aproximou, microfone em punho, pedindo uma reação. O que a senhora gostaria de dizer agora, Marina? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Que a verdade, quando chega, não pede licença, e mesmo que doa, ela limpa tudo o que o medo tentou esconder. O público, esgotado das mentiras, ficou em silêncio. Um jovem garçom, tremendo, começou a recolher os cacos de vidro no chão. Marina abaixou-se e o ajudou, palavra alguma trocada. Do lado de fora, o som das sirenes começou a desaparecer na distância. Ali, no mesmo salão onde fora humilhada, aquele breve silêncio era a consequência final de meses de dor acumulada. Não a alegria da vitória, mas um respiro depois da tempestade. Roberto olhou para ela. Acabou. Marina respondeu baixo. Não, só começou para mim. Agora ele não pode mais calar ninguém. Ela se ergueu, respirando o ar frio que entrava pelas portas abertas. O barulho das câmeras, o murmúrio das pessoas, o som da chuva. Tudo se misturava numa melodia estranha de libertação. Naquele instante, o poder já não tinha dono. E o silêncio que veio depois foi o som do império de Leonardo Prado desabando, tijolo por tijolo, sob o peso da verdade que ele tentou esconder. O amanhecer seguinte parecia diferente. O sol surgia preguiçoso, tingindo Itabuna com tons dourados, que contrastavam com o cinza das últimas semanas. Marina caminhava pela rua quase vazia, o som distante de buzinas misturando-se ao farfalhar das folhas. A cidade acordava silenciosa, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia o silêncio como descanso, não como vazio.
O restaurante Le Domaine estava fechado. As portas lacradas pela polícia, os vidros cobertos por fitas amarelas. No chão, ainda restavam marcas desbotadas das câmeras e das luzes do evento que terminara em tragédia. Ela parou na calçada, observando o reflexo do próprio rosto na porta trincada. Não havia mais medo ali, só uma serenidade cansada. Roberto chegou alguns minutos depois, trazendo 2 xícaras de café em copos de papel. "Achei que você viria para cá", disse ele, entregando uma das xícaras. Marina sorriu de leve. "Acho que precisava ver com os meus próprios olhos, ver que acabou." Acabou mesmo. A polícia confirmou tudo. O laboratório, as mensagens, o áudio. A imprensa não fala de outra coisa. Ele vai ficar preso. Ela segurou o copo quente entre as mãos, deixando o vapor subir pelo rosto. "Engraçado. Não sinto vingança. Só paz. É o tipo certo de justiceira", ele respondeu com um meio sorriso. Por um instante, ambos ficaram em silêncio, observando o letreiro quebrado balançar com o vento. Aquele lugar que fora palco de humilhação, agora era símbolo de algo maior. "Você sabe", disse ele, "o dono do jornal local quer te entrevistar. Diz que as pessoas precisam ouvir sua história." Marina desviou o olhar para o horizonte. "Não sei se quero falar sobre isso. Já falei o suficiente. Prefiro seguir." "E para onde vai?" "Para onde a verdade me chamar." Dias depois, a cidade voltava à rotina, mas as ruas ainda carregavam ecos do escândalo. No noticiário, os comentaristas falavam sobre ética, corrupção, poder e medo. Os rostos antes bajuladores de Leonardo agora o chamavam de vilão. Marina recusou todas as entrevistas. Preferiu o anonimato e aceitou um emprego modesto num café do centro, onde o ambiente era leve. As risadas sinceras e o cheiro de pão fresco substituía o perfume sufocante de vinhos caros. Lá, ela se sentia confortável, invisível na medida certa. Passava as manhãs servindo mesas, ouvindo histórias cotidianas e as tardes escrevendo num caderno velho que mantinha no avental. Um dia, um cliente deixou cair um guardanapo e ela se abaixou para pegar. Era um senhor de cabelos grisalhos e olhar curioso. "Você é a moça do restaurante, não é? Do caso da televisão?" Ela sorriu, tímida. "Fui, sim. Fico feliz que teve coragem. Gente assim é rara. Minha filha trabalha num hospital, passou por algo parecido, viu gente poderosa encobrindo erros e não teve força para dizer nada. Você inspirou ela." As palavras dele a tocaram de um jeito inesperado. Pela primeira vez, entendeu que o que fizera não fora em vão. "Obrigada", disse, simples, mas sincera. O homem se levantou, deixou uma gorjeta generosa e foi embora. Marina ficou parada por alguns segundos, observando a xícara vazia na mesa antes de voltar ao balcão. Numa tarde de chuva fraca, Roberto apareceu novamente. Usava uma jaqueta surrada e aquele mesmo olhar tranquilo. "O jornal vai soltar um documentário", contou sentando-se. "Querem usar sua voz na narração." "Minha voz?" "Sim. Disseram que o país inteiro precisa ouvir alguém que teve coragem de parar um copo antes que fosse tarde." Ela pensou por um momento, olhando a chuva escorrer pela vidraça. "Se a minha voz puder lembrar alguém de não abaixar a cabeça, então tudo valeu." Roberto sorriu. "Você mudou, sabia? Aquele dia, quando te conheci, você tremia para falar. Agora fala e todo o mundo escuta. Talvez não precise mais gritar. A verdade já fala sozinha." Os dois riram baixo, um riso leve, de cumplicidade silenciosa. Depois que ele saiu, Marina voltou a limpar o balcão. No rádio, um locutor falava sobre justiça, sobre coragem individual em tempos de medo coletivo. A frase a fez parar, pensativa. Nem toda mudança começa com poder. Às vezes começa com um "não tome isso." Ela fechou os olhos e respirou fundo. Alguns dias depois, recebeu uma carta. O remetente era o escritório jurídico que cuidava do caso de Leonardo Prado. Dentro, um simples bilhete de uma funcionária do tribunal.
Sua denúncia salvou outros 3. Encontraram registros de mais contratos adulterados. Ele ficará preso por muitos anos. Obrigada. Marina dobrou a carta e a guardou entre as páginas do caderno. Não chorou, mas sentiu algo se soltar. Um peso antigo, um eco de culpa que ainda teimava em existir. Naquela noite, saiu do café e caminhou até a praça principal. As luzes refletiam poças d'água e crianças corriam com guarda-chuvas coloridos. Ela se sentou em um dos bancos e observou o movimento. Pela primeira vez, sentiu-se parte do mundo e não uma peça fora dele. Um garoto vendendo flores aproximou-se. Quer uma rosa? Marina sorriu, tirando algumas moedas do bolso. Quero sim. Pegou a flor, respirou o perfume e olhou para o céu. Dias depois, durante uma manhã ensolarada, uma cena simples selou o novo ciclo. Uma cliente impaciente entrou no café, reclamando alto, empurrou uma bandeja e gritou com um atendente novato. Todos pararam para olhar. Marina deixou o balcão, aproximou-se com calma e pousou a mão no ombro do rapaz. Tá tudo certo, eu cuido daqui. A mulher virou-se irritada. Você acha que sabe quem eu sou? Não preciso saber, respondeu Marina, firme, mas tranquila. Só sei que ninguém aqui precisa ser tratado com gritos, nem você. O silêncio se espalhou pelo lugar. A mulher, envergonhada, abaixou o tom. Marina sorriu e voltou à rotina, enquanto o resto dos clientes trocava olhares admirados. Naquele instante ela percebeu, não precisava mais de grandes batalhas para provar força. A coragem agora era parte do seu respirar diário, suave, natural, permanente. Ao fechar o café, pouco antes do pôr do sol, parou na calçada para olhar o horizonte. O vento brincava com as folhas e o mundo seguia em frente. Marina ajeitou o avental, ajeitou o coque e sussurrou para si mesma. Um sussurro que apenas ela ouviria. Nem todo poder vem do dinheiro. Alguns vêm do coração que não se cala. Sorriu, pegou o caminho de casa e pela primeira vez sentiu que cada passo levava a um futuro que, embora incerto, finalmente era dela. E se fosse você ali, no lugar da Marina, sozinha, sem ninguém acreditando, lutando contra o poder, o dinheiro e o medo de perder tudo? Quantas vezes você já se calou diante de algo errado só porque parecia inútil falar? Quantas vezes engoliu a verdade para não ser humilhado, questionado ou desacreditado? Marina fez o que quase ninguém teria coragem de fazer. Ela enfrentou o mais poderoso da cidade, desafiou o silêncio e mostrou que a verdade, por mais cara que custe, é o único caminho que liberta. Quantos de nós teríamos a mesma força? Pense nisso. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão sendo silenciadas? Em seus trabalhos, em suas casas, nos lugares onde o medo ainda dita as regras. Quantas Marinas existem sendo apontadas como loucas, arrogantes ou insolentes, apenas porque disseram o que ninguém queria ouvir? A história de Marina não é só sobre uma taça de vinho. É sobre cada situação onde alguém poderoso acredita que pode tudo. É sobre cada vez que um inocente é ridicularizado por falar a verdade. Se você acredita que coragem não precisa de riqueza e que dignidade vale mais do que qualquer terno caro, comente apenas uma palavra: sim. Isso é mais do que um comentário. É um grito de apoio para quem algum dia ainda vai precisar se levantar contra a injustiça. Compartilhe essa história. Envie para alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Talvez essa mensagem chegue exatamente na hora em que alguém estiver prestes a desistir e mude o rumo da vida dessa pessoa. E não esqueça, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um lembrete de que o mal pode até rir primeiro, mas a verdade sempre vence no final. Cada novo vídeo é um reflexo das batalhas que travamos todos os dias, dentro e fora de nós. A história de Marina pode ter acabado,
Mas o que ela representa continua. Porque enquanto existirem pessoas corajosas o bastante para dizer "não tome isso", existirá esperança. Então deixe o seu sim nos comentários agora mesmo, se você acredita na força da verdade. Mas só digite se realmente sente no peito o peso e o poder dessas palavras. Afinal, coragem não é sobre gritar. Coragem é sobre ficar de pé, mesmo quando todos mandam você se calar.